Olá, galera! Estamos dando início hoje ao podcast S1 da Igreja Batista do Bosque. Eu sou a pastora Gerli, pastora da pastora Valéria, líder da rede Somos Um. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Valesca Cristina, uma jovem abençoada, que é ministra de louvor, advogada. E nós estamos aqui hoje para que a Valesca compartilhe um pouco da sua experiência de vida. Eu quero que você se apresente, Valesca. Olá, pessoal, né? É um prazer estar aqui, poder participar desse momento. Como a pastora falou, sou a Valesca, sou ministra de louvor, como muitos conhecem. Sou advogada agora, né? Recentemente me tornei advogada. E eu espero que seja um momento muito especial, né? Ai, que maravilha. Valesca, analisando um pouco a tua história, eu sei que você não teve uma infância tão feliz, né? Para quem não sabe, a Valesca, ela foi criada pela sua mãe, a Ana Maria, né? Valesca foi criada pela sua mãe, pelo seu avô. E Valesca, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua infância, da tua história de vida, né? Compartilha com a gente um pouquinho da tua infância. Amém. Bom, não foi nada fácil. Eu acho que para mim, eu não sei, eu costumo dizer que as coisas para mim nunca foram fáceis, né? Principalmente na minha infância, porque eu não cresci numa família convencional, né? Eu fui criada somente pela minha mãe. E assim, quando a gente cresce no meio familiar dessa forma, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Pela ausência do pai, do contexto familiar. Mas assim, eu sempre tive realmente o cuidado, o carinho da minha mãe, né? Do meu avô, que foi o meio em que eu cresci. Então, assim, principalmente na escola, em alguns ambientes que eu realmente via que a minha vida era um pouco diferente das demais pessoas, eu realmente sentia alguma dificuldade, né? Às vezes eu tinha algum sentimento dentro de mim, de me sentir realmente diferente, inferior. A gente passa por muito por isso, né? Pelo sentimento de rejeição, né? Mas com o passar do tempo eu aprendi a ser forte mesmo, a não parar no meio do caminho, né? Eu decidi não ser uma pessoa frustrada. Eu decidi realmente usar aquilo para vencer, para alcançar tudo aquilo que eu sempre sonhei e almejei. Isso mesmo, você foi uma pessoa muito resiliente, né, Valesca? Sim. Você usou das suas dores para que fosse uma escada mesmo. E Valesca, a figura paterna que você teve foi do seu avô. E Foi. o seu avô, gente, para quem não sabe, o seu Moisés, ele faleceu com mais de 100 anos, né, Valesca? E a Verdade. Valesca foi criada, a gente sabe que o avô, ele tem o seu jeito único, às vezes traz aquela cultura passada. E É. Valesca, conta como que foi essa experiência. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque o meu avô, ele faleceu com 102 anos já. Uau! E ele ainda era lúcido, né? Eu me divertia muito com ele, eu gravava vários vídeos, quem já me acompanhava nas redes sociais eu postava, né? Então, meu avô era soldado da borracha, ele nasceu em 1916, então quando eu perguntava qual é o seu nome, quantos anos você tem, então era muito divertido, né? E sabe, eu acredito que as pessoas mais antigas não tinham muito aquela questão de estar abraçando toda hora, né? Algumas pessoas têm essa figura, né, de não ser aquela pessoa que abraça tanto, que tá ali naquele carinho realmente, né, de demonstrar, assim, mas através das atitudes, ele sempre demonstrou muito cuidado, muita preocupação, tanto comigo quanto com a minha mãe, né. Então, a maior preocupação dele era era realmente nos deixar, né? E a gente perguntava assim, ele dizia assim, minha filha, eu já tô muito velho, e não sei o quê. Aí a minha mãe perguntava, papai, mas o senhor já quer morrer? Aí ele disse, quero não. Então, assim, foi uma experiência incrível mesmo, conviver, crescer, né? E ter ele na minha vida foi algo, assim, muito especial. Que maravilha, Valesca. E Valesca,
Fala pra gente um pouco da tua adolescência, né? Como foi? Nós sabemos que a adolescência é uma fase bem delicada. É uma fase muito delicada, porque é aquela fase de construção de identidade, né? E o interessante é que nessa fase é quando a gente começa a demonstrar alguns sinais daqueles traumas que tivemos na infância. Sim. E como você falou, você não vem de uma família com a base cristã, né? E nos fale como foi sua adolescência. Eu sei que é uma fase bem delicada, onde a gente faz muitas vezes coisas erradas, né? Sim. Nos conte como foi essa fase, Valesca. Bom, foi uma fase exatamente dessa forma. Quando eu quis fazer novas amizades, a gente fica muito curioso, né, para conhecer coisas novas, pessoas novas. E eu, no meu colégio ali, foi o ambiente, né, onde eu encontrei tudo isso. Então, eu queria estar perto das pessoas que tinham muitas amizades. E eu comecei a buscar isso, né. Eu cresci na igreja, mas no período da adolescência foi realmente o período crítico, assim, onde eu quis conhecer novas pessoas, quis ter outras amizades, e isso acabou me distanciando um pouco de Deus, né? Porque eu acredito que, na verdade, eu não conhecia a Deus ainda, de verdade, né? Então, foi nesse período onde eu comecei a querer sair, né? Beber, bem novinha, eu tinha o quê? Eu tinha uns 13, 14 anos, eu era muito nova. Então, as amizades, querendo ou não, me influenciaram, né? Eu queria, né? Então eu uni, como dizem, a fome com a vontade de comer. Então eu saía, né, para alguns lugares, fazia certas coisas, e aí foi um período onde minha mãe teve um pouquinho de dor de cabeça. E o interessante, gente, eu já tive a oportunidade, né, de acompanhar, de conversar com a Ana, mãe da Valesca. E hoje, essas experiências que a Valesca teve é motivo de risada. Quando a Ana conta a experiência, como que foi quando ela descobriu que a Valesca estava bebendo, né, Valesca? Hoje a gente ri de tudo isso, porque foi uma fase que passou, né, Valesca? Sim, eu lembro um dia que a gente foi pra Brasileia, né? E eu sempre andava com uma prima minha. E aí a gente tava lá e eu era acostumada a sair, né? E beber e tudo mais. Só que a minha mãe não sabia, né? Eu não sei, acho que ela desconfiava, mas não tinha tanta certeza assim. E aí a gente foi pra Brasileia e lá a gente foi pra casa de uns amigos da minha prima e todo mundo começou a beber. Só que chegou uma hora que a minha prima teve que sair para comprar alguma coisa. Justamente nessa hora, ela me liga e diz: Valesca, se esconde que a tia tá indo aí. Vai pelo lado esquerdo, não sei o quê. E eu não sei que eu me confundi e eu fui virando na rua do lado direito. Quando eu virei, eu dei de cara com a minha mãe. Aí eu quis correr naquela hora, né? Olha. E aí ela percebeu que eu realmente estava meio alterada. E foi assim, naquele momento eu me senti muito constrangida, né? Porque você foi percebendo que não era aquilo. Sim, pelo fato também de ser muito nova, né? E aí quando eu cheguei ali, no meio da minha família, eu me senti muito mal. Aí desde aquele dia também eu comecei a repensar as minhas atitudes. Isso mesmo. Valesca, nos fale a respeito do seu período de conversão, né? E também como que você chegou na Igreja Batista do Bosque. Rapaz, para chegar aqui foi um longo caminho. Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui, né? Mas eu passei por muitas igrejas. Eu comecei na Assembleia de Deus, né? As minhas vizinhas são evangélicas, então elas me convidaram, né? E eu sempre ia, comecei a frequentar a Assembleia de Deus. E aí foi, durante esse período também, acredite, eu passei por várias igrejas mesmo, já frequentei a igreja católica, da igreja católica já fui na igreja dos Mormons, me batizei lá na igreja dos Mormons, aí não fiquei muito tempo, e assim, já passei por vários lugares, a Assembleia de Deus, você pode colecionar aí, Assembleia de Deus Ágape, Assembleia de Deus Jesus Cristo é a Resposta, Assembleia de Deus de Rio Branco, todo tipo de assembleia que você vê por aí, eu já participei, né? Então, assim, você pode até dizer, era o crente, como é que dizem? O crente que fica pulando de galho em galho, né? Mas, assim, depois que eu realmente conheci a Deus, que o meu período realmente de conversão foi quando teve esse período de adolescência. E aí eu tinha uma amiga
E ela começou a me falar, né, de Jesus. Ela também não era evangélica ainda. Uma pessoa evangelizou ela e disse para ela que Jesus estava voltando, que se a gente continuasse do jeito que estava, a gente ia ficar. Do jeito que ela ouviu, ela me falou. E nós duas ficamos com medo daquilo, né? Ficamos com medo. Então, teve um culto, que estava tendo um culto no lar, numa casa de uma senhora que estava com câncer, né? Era uma campanha. E começou ali no jardim mesmo, no quintal dela, que começou a ter esse culto. E eu comecei a ir com a minha amiga. E quando a gente começou a ir, a minha mãe e a mãe dela começaram a ir também. Que maravilha. Então, não foi nada planejado. A gente foi indo, foi indo, foi indo. Quando a gente se deu fé, aquele culto no quintal de uma casa já tinha virado um ministério, já tinha virado uma igreja, e a gente já tinha se tornado realmente pessoas que estavam servindo a Deus, né? Então, começou dessa forma. E daí eu troquei, né, de igreja, fui passando por alguns ministérios, muitos obstáculos, né, no meio do caminho. Nunca foi fácil, né? Mas cheguei na Batista do Bosque, né? Para eu chegar até aqui, não foi fácil. Como eu já tinha mudado muito de igreja, quando eu cheguei, a última igreja que eu participei antes de ser da Batista do Bosque foi Oráculos de Deus, né? E aí, eu estava naquela igreja e para mim tava tudo bem, eu estava confortável ali, né? E eu já tinha falado para Deus que eu não queria sair de um lugar por influência de pessoas, por causa de problemas, por nada, porque eu já tinha mudado muito de ministério, né? E eu queria ficar ali. Você chegou a um nível de maturidade, né, Valesca? Então eu falei com Deus, Senhor, eu não vou sair daqui, a não ser que o Senhor fale comigo. E Deus não falou só uma vez, Ele falou várias vezes. E só tava faltando Deus descer do céu e dizer, né? Mas o auge mesmo foi quando eu decidi fazer a Universidade da Vida. Eu fiz a Universidade da Vida e eu tentei a primeira vez, não deu certo. Eu sei bem disso. Eu fiz até tantas aulas e não dava certo. Aí eu fiz a segunda vez também e não deu certo. Na terceira vez eu disse, eu vou fazer e nada e nem ninguém vai me impedir. Eu determinei que eu iria, né? E aconteceu, eu fui. Mas antes de eu ir para o encontro com Deus, eu falei, né, para mim mesmo e para Deus, que eu não queria ser da Igreja Batista do Bosque. Eu não queria, eu tinha uma resistência, assim como eu acredito que muitas pessoas têm, né? Eu não queria ser daqui. Eu queria permanecer no lugar que eu estava. Mas eu fui disposta a ouvir a voz de Deus, né? Quando eu cheguei ali, eu falei, Senhor, ali eu lembro que teve uma ministração específica. E eu fechei os meus olhos e eu nem falei em voz alta, porque eu já estava tão assim que eu não queria nem que ninguém ouvisse. Eu queria que realmente Deus falasse comigo. E eu, para mim mesma, eu falei, Senhor, se for da tua vontade de eu ficar na igreja que eu estou, o Senhor vai falar. E se for da tua vontade de me tirar de lá e trazer para cá ou para qualquer outro lugar, o Senhor vai falar também. No momento que eu parei de pensar isso, veio uma pessoa na minha direção e Deus usou muito essa mulher. Eu não sei até hoje quem foi ela, mas ela disse para mim, Deus está mandando te dizer, não corte as asas da águia, voe como a águia, não impeça o agir de Deus. Deus está te chamando para voar, Deus está te chamando para avançar, para ir para as nações, para sair. E aí, naquele momento, eu fiquei surpresa, não só por aquilo que Deus tinha falado comigo, mas porque eu tinha ido pela geração águia. E eu não tinha nenhuma identificação, ninguém me conhecia. E Deus disse, voe como a águia. Então, eu entendi que eu tinha que ser daquele lugar e que eu realmente tinha chegado a hora de voar e eu estava tentando impedir o agir de Deus. Então, e o interessante é que quando algo é de Deus, traz paz no seu coração, né? E detalhe, gente, a Valesca, quando ela trocou de ministério, ela fez tudo corretamente, né? Foi com a bênção dos pastores, né? Foi abençoada pela liderança dela. Foi muito bem recebida dentro da Batista e ela passou por todos os processos que a Batista, né, a igreja, precisa ser passado. Foi. A Valesca, como nós falamos, ela é ministra de louvor. Valesca, com qual idade você percebeu que você tinha esse talento? Cara, não sei, na verdade, sem dizer, eu acho que quando eu comecei a falar, eu já comecei a cantar também. E na escolinha, acho que na escola, né, quando a gente começa a cantar aquelas musiquinhas e tudo mais, eu já gostava muito de cantar. Mas eu acho assim que o momento certo foi quando
as pessoas sempre riem, né? Quando eu digo que eu sempre gostei de cantar no chuveiro, no banheiro. E eu cantava no banheiro da minha casa. E a vizinha, como eu falei, ela escutava. Como a vizinha escutava eu cantando, ela me chamou para a igreja. E ali começou o meu ministério, porque a Assembleia de Deus é uma igreja de oportunidade, né? Então ali eu já comecei... Você foi desenvolvendo, já peguei né? o playback, já comecei a ensaiar as músicas bem pequena. Eu tinha o quê? Acho que eu tinha uns 6 anos, ou menos, né? E ali começou tudo. Que maravilha, Valesca. E, Valesca, dentro do ministério, você é ministra de louvor, né? E quando você chegou na Batista do Bosque, a Valesca, gente, ela não chegou cantando. Ela Não. chegou para ser ensinada mesmo, para aprender mais de Deus. Quanto tempo você passou, Valesca, até você subir ali no altar para poder ministrar o louvor? Eu Dentro do passei... ministério que você congrega hoje? Eu passei cerca de 1 ano sentada ali no banquinho, aprendendo, porque eu já, por onde eu passei, eu já tinha doado demais, né? Onde muitas das vezes eu precisava receber algo, né? E eu não tinha tido essa oportunidade ainda de receber realmente algo de Deus. Então, foi um momento de muito aprendizado. Não foi fácil, porque você que já tem, você é acostumado a ter um ministério ativo, né? Você é acostumado a estar ali em cima, a estar no altar, a estar servindo, a estar fazendo, você se sente útil, né? E quando eu cheguei, que eu olhei uma realidade totalmente diferente, né? Eu me senti muito assim, sabe? Quando você sente um peixe fora do aquário, eu me senti assim, né? E eu pensei, meu Deus, por que que o Senhor me trouxe... Assim, dentro de mim eu pensava, meu Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Eu nunca vou cantar Ter aqui, eu nunca vou ter uma oportunidade. oportunidade aqui, né? Eu não sei como é que funciona. E aí parece que eu não sei o que que é, mas parece que é um teste. E aí todo mundo que vinha falar comigo perguntava: "E aí, Valesca, tu já tá cantando? Já tá cantando na Batista?" Aquelas pessoas que a gente sabe que perguntam porque sabe que você não tá cantando, né? Que você não tá tendo oportunidade. E aquilo às vezes chegou um momento que já estava me entristecendo, né? Porque eu realmente achava que eu ia ficar só ali no meu cantinho. Mas eu participei, fiz todo o processo. Como eu falei, fiz a Universidade da Vida, fui para o encontro, mesmo tendo já participado de vários encontros, né? Já sendo evangélica há alguns anos. Eu fiz a capacitação, né? Eu concluí. E aí, depois de tudo isso, aí eu comecei a fazer o que eu sempre, na verdade, eu nunca parei de fazer o que eu sempre fiz, que foi cantar nas células, né, onde sempre me convidaram, em qualquer lugar, sempre onde me chamaram, eu sempre estive disponível, né? E dali começou, as pessoas foram me vendo, foram me conhecendo, e aí, por volta de 1 ano, foi quando eu comecei realmente a cantar na igreja, a ter uma banda, um ministério, foi assim. Que maravilha. Isso é muito lindo, né, Valesca? Conversando, a vida da Valesca está muito atrelada à vida da mãe dela, né, gente? Porque É. conversando com a mãe da Valesca, a gente foi percebendo que tudo que um dia ela projetou para ela, ela vive hoje na vida da Valesca. O interessante é que a Ana falou que ela queria ser advogada. Uhum. E ela não teve essa oportunidade, né, gente? Ela não teve essa oportunidade. Ela foi mãe solteira, sempre dedicou a sua vida a cuidar dos seus pais, né? A Valesca cresceu vendo a mãe dela cuidando dos avós, não é, Valesca? Sim. E a Valesca, nos conte, Valesca, como foi essa experiência do direito, se era algo que você queria. Fala pra gente como que foi. Desde pequena eu dizia que o meu sonho era bater o martelo, né? Que eu queria ser juiz. Então já estava sonhando bem alto, né? Então o tempo foi passando, chegou na época ali do ensino médio, quando você está terminando, aí todo mundo já fica perguntando que faculdade você vai fazer. E eu não queria, nessa época eu já não queria falar para as pessoas o curso, o que eu pretendia fazer, né? Porque era algo que eu acreditava dentro de mim, entreguei nas mãos de Deus e eu não queria me frustrar e nem me decepcionar se não desse certo, né? Até porque eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade particular e toda aquela questão. Então eu orei muito, busquei a Deus e coloquei nas mãos de Deus esse sonho que eu tinha, que era de cursar direito. Né? E eu não quis porque a minha mãe quis, né? Era algo que realmente estava dentro do meu coração. Isso é Então, importante, né, Valesca? então eu
eu fiz a minha parte, né? Eu estudei, não consegui passar na federal, mas Deus sabe de tudo e Deus abriu a porta, né? Então, eu consegui fazer minha faculdade, né? Consegui entrar no curso. Foi um pouco difícil, né? Mas graças a Deus, Deus foi provendo, né? Eu consegui financiar minha faculdade, consegui uma bolsa, e eu sei que, assim, Deus foi fazendo, né? A minha realidade, como eu falei, sempre foi um pouco diferente das demais pessoas que estavam à minha volta. Mas eu não deixei com que isso viesse me paralisar. Na verdade, isso me impulsionou, né? Então, eu louvo a Deus porque Ele me permitiu realizar, né, esse sonho de concluir o curso. Depois veio o tempo, né, o período em que eu tive que estudar bastante. E não foi nada fácil também para conseguir passar na prova da OAB, que recentemente foi o que aconteceu. Então, foi difícil. Nada, na verdade, nada é fácil, né? Mas eu, graças a Deus, tenho conseguido alcançar. E o interessante, gente, é que durante todos esses anos, a Valesca, mesmo fazendo faculdade, né, a graduação de Direito, ela sempre se envolveu muito no ministério, nas coisas da igreja. Ela nunca deixou de se fazer presente ali, né, nesse período de graduação. E isso te fortalecia ou era um peso para você, Valesca? Isso sempre me fortaleceu. Sempre foi um prazer para mim, né? Tanto é que eu nunca parei. Na verdade, eu nunca parei de fazer as coisas de Deus. Sempre foi assim. Desde quando eu realmente decidi me entregar para Deus, que foi no ensino fundamental ainda, dali eu já comecei. Época de prova, eu ia para a igreja, continuava no ministério normal, mas eu falava, Senhor, me ajuda, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte de estudar, mas sempre foi assim. Eu sempre tive em mente que enquanto eu estava fazendo as coisas de Deus, Deus iria me ajudar com as minhas coisas. Sempre foi assim, eu sempre consegui tirar boas notas, sempre consegui alcançar, né, tudo que eu queria. Então, se eu disser que foi fácil, não foi fácil, porque enquanto muitas pessoas têm aquele tempo disponível, né, para estar estudando, para estar fazendo várias coisas sem nenhum impedimento, realmente eu não digo que era um impedimento, mas eu tinha os meus compromissos, sempre tive meus compromissos da igreja, né? Então, em certo momento, quando eu não alcancei aquilo que eu queria na hora que eu queria, eu senti realmente que estava ficando pesado, porque eu estava me cobrando demais, né? E aí eu realmente me questionei, Senhor, será que eu não tenho, na verdade, eu não tenho deixado de estudar, deixado de fazer minha parte, e eu realmente, eu senti que... Você fala isso relacionado à primeira vez que você fez Foi. a OAB e não conseguiu aprovação. Eu não consegui, eu tinha estudado bastante e não tinha conseguido a aprovação, e ali eu me frustrei, aí eu realmente quis entrar numa crise, né, de me perguntar, Senhor, será que eu não tenho que parar, né, porque enquanto muitas pessoas que eu vi que estavam ali com tempo à disposição, né, tempo disponível, eu sempre foquei nisso e eu não estou conseguindo. Mas, assim, no mesmo momento, Deus sempre me falou que eu tinha que continuar fazendo as coisas dele, que eu tinha que continuar louvando, adorando a ele, que ele ia fazer, né? Então, eu entendi que ia ter um momento certo que minha vitória ia chegar. Porque, às vezes, a gente costuma se comparar muito com as outras pessoas, né? Mas Deus tem um tempo determinado para cada um. Então, assim, teve um período realmente que eu quis pensar que as coisas estariam... É importante falar, gente, que quando você se doa, o se doar para a Valesca, por que eu perguntei essa questão de se doar, se isso era para ela, isso era um fardo, se isso era prazeroso? Porque sempre você fazer a obra de Deus, se você fizer de qualquer jeito e aquilo se tornar um empecilho, você vai se tornar uma pessoa infeliz. É verdade. Mas você tem que ter convicção de que aquilo que você está fazendo é o melhor para você. Porque para a Valesca, no momento que ela subia no altar ou estava em uma célula, em um evangelismo, gente, o ministério da Valesca, o foco nunca foi o altar. Sempre foi por detrás das malhadas. Eu lembro da Valesca cantando em hospitais, em células, em igrejas bem menores, onde muitos não queriam ir, né? Eu lembro que nós temos uma igreja da Batista no Caladinho.
E é uma igreja em um bairro é um dos bairros mais humildes mesmo, né, da cidade. E eu lembro a Valesca ia, gente, às vezes de Uber, não tinha quem levasse, porque a Valesca não tinha transporte. E ela se doava, ela simplesmente ia. E se você não faz por amor, né? Se você não tem convicção daquilo que você quer e de qual é a tua vocação ali, o teu chamado, você acaba se frustrando, né, Valesca? Abandonando o ministério, a igreja, e às vezes até culpando as pessoas. Então, quando você vai fazer algo para Deus, a Valesca entendia que quando ela subia no altar, ou ela estava ali com o violão dela, abria a boca, ela era também renovada naquele momento, né? Ela encontrou satisfação e prazer naquilo. Isso é muito importante. E assim, a Valesca é uma jovem, muito jovem. Qual é a tua idade, Valesca? 24 anos. 24 anos, né? E a Valesca já tem uma trajetória na Batista. Quantos anos você está congregando na Batista do Bosque, Valesca? Peraí. Tá com, acho que uns 4 anos, né? 4 anos. A Valesca é uma jovem, né? Ela faz parte do grupo, da rede de jovens da igreja, ela está sempre presente. E Valesca, hoje é uma das maiores barreiras no meio da juventude é a questão do relacionamento. Sim. Questão amorosa. Porque a gente vê que essa questão de se relacionar, das frustrações nessa área, isso tem distanciado muitas pessoas da igreja e muitas vezes as pessoas até culpam a igreja e tantas outras coisas, né? E a Valesca, ela esperou em Deus por muito tempo, né? Hoje a Valesca está namorando e eu quero que você fale um pouco dessa experiência, Valesca, na sua vida. Olha, realmente essa questão de relacionamento é muito complicada, né? Você tem que realmente focar em Deus e se determinar a realmente esperar e confiar nele, né? Porque eu tive algumas decepções, né? Já no ministério, por não ouvir a voz de Deus, né? Por não esperar. Só que aí eu não culpei a Deus, porque eu sabia realmente que a culpa tinha sido minha, né? Então, a partir disso, eu decidi realmente orar e esperar em Deus. E eu fiz uma oração para Deus que foi: Senhor, eu não quero mais envolver com ninguém, eu não quero namorar com ninguém, se não for a pessoa que o Senhor preparou para mim, se não for a pessoa que eu vou me casar, se não for a pessoa que o Senhor tem para minha vida, né? Então eu decidi esperar e confiar em Deus, né? E não é fácil porque o relacionamento muitas vezes ele nos tira do foco, né? Ele nos distancia realmente da obra de Deus. E a gente tem que realmente colocar nas mãos de Deus, para que seja o momento certo, né? Para que seja algo da vontade dele, para que isso não venha realmente atrapalhar, né? Nossa vida e nosso ministério com Deus mesmo. Isso mesmo. Então é importante, né, Valesca, esperar. Claro, gente, que Deus não vai descer dos céus e dizer essa é a pessoa. Sim. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar, Ele vai direcionando. Você escolhe e Deus abençoa, né? E Deus vai direcionando a pessoa certa. Então é importante, porque a gente vê que é uma área que mexe muito, essa área sentimental, essa área emocional. A Valesca foi superando, no decorrer da vida dela, muitos obstáculos. Porque hoje, Valesca, acompanhando os jovens, a juventude, o que a gente vai percebendo? Muitos jovens têm muitos problemas nessa questão de identidade, muitas vezes a dúvida de saber, a preocupação com o futuro, de saber qual graduação, qual curso. Muitas vezes se apegam muito naquilo que não tiveram um dia, nas ausências que tiveram. E você é a demonstração de que a perseverança, você tinha os seus traumas, como você falou, você tinha os seus pensamentos, mas externamente você sempre se mostrou ser uma pessoa forte, que buscava Deus, que muitas vezes se calava e só fazia. E a gente vê que hoje, no meio da juventude, às vezes essa crise existencial, as frustrações no relacionamento, a generalização, esse relacionamento deu errado na minha vida, então a partir de hoje nada vai dar certo. Verdade. E não é bem assim, né, Valesca? Muitas vezes nós temos que nos permitir viver algumas experiências para que assim vivamos o melhor. E assim, o que eu percebo que hoje nós precisamos ter convicção daquilo que nós queremos. Porque na vida tudo é uma decisão, né, Valesca? Você decidiu lutar pelos teus sonhos. E detalhe, gente, depois da morte do avô da Valesca, ela e a mãe cuidava do avô, era cuidadora.
Então, toda a renda que elas tinham era a renda que vinha do seu avô. Era cuidador. E olha, gente, que era o mínimo, né? Era o mínimo. Elas não tinham uma vida de luxo. A Valesca fazia alguns estágios, mas chegou uma fase que não tinha estágio, que não tinha mais o seu Moisa. E elas viveram uma fase bem complicada na vida. Naquele momento, Valesca, se você não tivesse convicção em Deus, você tinha tudo para dizer. Deus não me ama. Verdade. Deus não está nem aí para mim. Não valeu a pena tudo que eu fiz para o Senhor. Olha onde eu estou, né? Mas Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Sim. E, Valesca, foi difícil esse tempo? Meu Deus do céu, acho que foi uma das épocas mais difíceis das nossas vidas, né? Porque realmente a gente nunca teve uma vida de luxo, né? Uma vida de esbanjar. A gente sempre teve o necessário, né? Deus sempre deu o necessário para nós. E a minha mãe, ela abdicou de tudo, né? Do trabalho dela, de tudo, da vida dela para cuidar dos meus avós. A minha avó faleceu primeiro e o meu avô, ele era quem provia, né? O nosso sustento. Eu tinha meus estágios, né? Mas chegou realmente uma época, sabe? Quando todas as portas parece que estão fechadas, né? E ali a gente não tinha renda nenhuma. Meu avô faleceu. A minha mãe com problema de saúde, não tinha como voltar a trabalhar. Vocês entenderam, gente? A Ana entregou. A Ana, antes ela trabalhava, ela era assistente, né? Ela trabalhava em um consultório odontológico. E ela precisou abrir mão da vida dela para cuidar dos pais, Foi. né? E aí, Valesca, foi difícil? Foi muito difícil. Mas Deus, assim, quando a gente pensava que não ia ter nada, assim... E nesse momento eu já tava na Batista do Bosque. E eu tava cantando, tava adorando, tava na igreja, todo mundo me via, eu tava feliz, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Às vezes a gente olha muito à nossa volta e não imagina que a pessoa, às vezes, não tem o que comer no outro dia, tá passando dificuldade financeira, necessidade, né? E às vezes a gente julga muitas pessoas pela aparência, pela forma de ser. E assim, eu sempre fiz questão de não demonstrar de forma alguma que eu tava passando aquela dificuldade. Né, nunca me vitimizei e sempre confiei. Tanto é que Deus provia, Deus sempre fez, né? Fácil, nunca foi fácil. Naquele momento, eu acho que foi um momento muito, muito, muito difícil. Mas Deus sempre nos deu o necessário, né? Então, você pode dizer hoje, Valesca, que Deus cuidou de você em meio à escassez e à dificuldade. Sim. E, gente, hoje, a Valesca, ela é a provedora do lar dela. Ela trabalha. Ela que provê já há alguns anos, a Valesca vem provendo as coisas. Ela se tornou administradora dentro da casa dela. Uma jovem, gente, uma jovem. Hoje a Valesca só tem 24 anos, mas uma jovem. E, Valesca, a gente vê que o segredo é a perseverança, é o temor ao Senhor, é o buscar em Deus, né? Mesmo diante das dificuldades, é perseverar. E também a honra, né, Valesca? Sim. Porque se você quer ser bem-sucedido, você precisa ter os princípios de honra, de honrar os pais, de honrar a sua liderança, os seus pastores. A Valesca sempre foi uma pessoa que honrou muito, gente. Eu sou a pastora da Valesca e eu posso dizer isso. E nós vemos muito isso, muitas pessoas, muitos jovens perdidos dentro da igreja, que eu sempre digo que muitas vezes as pessoas querem só o pastor bombeiro, que é aquele que vem para apagar o fogo, e querem o pastor socorrista do SAMU, aquele que chega no acidente e te socorre. As pessoas querem isso, mas nós muitas vezes não entendemos que a nossa liderança, os nossos pastores são facilitadores, eles são ali uma voz de Deus, alguém que executa bem ou não o papel nas nossas vidas de liderança. Mas nós precisamos ter convicção daquilo que nós queremos em Deus, né? Verdade. Se fortalecer. E tudo que você enfrentou, Valesca, ainda não é fácil, né? Você ainda enfrenta suas lutas diárias, porque muitas vezes a gente fala como se já estivesse tudo bem, né? No auge, sim. No auge. Mas nós sabemos que é dia após dia, né? Buscando ao Senhor, estando ali no centro da vontade de Deus. E, Valesca, sempre tem uma canção que marca as nossas vidas.
E eu queria que você falasse qual é essa canção que marca a tua vida, ou que marcou de alguma forma, e que você pudesse cantar um pouquinho pra gente. Ai, Jesus. Olha, acho que uma das primeiras músicas que eu comecei a cantar na igreja foi uma música bem conhecida que é Sonda-me, Usa-me, da Aline Barros. E eu tenho que cantar, né? E realmente essa canção foi algo que sempre fez parte da minha vida, Só né? uma palhinha, né? Parece que não tem Tá violão, não bom. tem... Não. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que lindo, Valesca. E a gente vê no seu ministério que você fez jus dessa canção, né? Você simplesmente disse, usa-me, Senhor. Sim. E aí eu te pergunto, você que está assistindo esse podcast, você tem dito isso para o Senhor? Senhor, usa-me, né? Usa-me, Senhor. E, galera, ser usado por Deus não é Deus fazer apenas o que nós queremos, mas simplesmente é dizer, eis-me aqui, Senhor, e usa a minha vida. Valesca, que maravilha, que momento maravilhoso, né? Às vezes a gente só quer compartilhar as bênçãos, aquilo que nós recebemos, mas por detrás de uma pessoa que está vencendo tem uma grande trajetória, né? Tem uma Verdade. caminhada, existe uma caminhada. E eu queria, Valesca, que com a experiência de vida que você tem, com a maturidade que você adquiriu durante todos esses anos, você deixasse um recado para essas pessoas, esses jovens que estão te ouvindo. Sim. Bom, assim como eu acabei de cantar, ser usado por Deus, estar disposto, disponível para Deus, não é fácil. No meio do caminho você vai encontrar muitas dificuldades, você vai encontrar muitas tribulações, né? Mas o que vai fazer a diferença é o que você vai fazer com os teus problemas, qual vai ser a tua atitude diante de todas as dificuldades da tua vida. Será que você vai parar no meio do caminho? Será que você vai decidir ser uma pessoa frustrada? Ou será que você vai usar isso como um trampolim para te fazer voar, para te fazer alcançar os teus sonhos? Né? E o recado que eu quero deixar para você, jovem, de 0 a 100 anos, né? Você que nos assiste, nunca desista dos teus sonhos, nunca desista de acreditar que em Deus tudo é possível, né? E o que eu quero dizer é que o segredo para alcançar a vitória, para vencer mesmo em todas as áreas, é se entregar verdadeiramente a Deus, a permitir ser alguém usado por Ele, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa a sua realidade familiar, nada, não importa. O Senhor, Ele simplesmente está em busca de pessoas que estejam disponíveis para serem usadas nas mãos dEle. Então, esse é o meu maior recado para vocês. Que lindo, Valesca. Nós estamos aqui, hoje é um dia muito especial. A gente consegue sentir aquela alegria, né? Aquela emoção. A gente segura para não chorar, porque todos nós temos a nossa história, a nossa realidade de vida. E ou você vai fazer dos teus traumas uma escada para te elevar e que você alcance o sucesso e receba a cura todos os dias de Deus, né? Ou você vai se deixar morrer por eles. Verdade. Então, o segredo da Valesca foi a perseverança, o compromisso, e ela disse, não desista dos seus sonhos, né? E não desista dos seus sonhos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Todo mês nós estaremos aqui no nosso podcast. Você pode estar acompanhando lá no Instagram, @Rede Somos Um Oficial. Pode estar seguindo a nossa página da nossa rede de jovens no Instagram. Nós traremos muitos conteúdos maravilhosos. Você pode estar lá no direct falando, dando sugestões do nosso podcast, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida. Espero que você curta muito, compartilhe e que várias pessoas sejam abençoadas
por esse momento maravilhoso, viu, gente? Que Deus abençoe. Um beijão. Muito obrigada, Valesca, por você ter vindo, ter disponibilizado. Que Deus continue te sustentando e que você viva todos os dias os sonhos de Deus para sua vida, viu? Amém, eu recebo e eu que agradeço o convite. Muito obrigada, gente.